existem histórias que, mesmo depois de contadas, continuam nos assombrando. Se você gosta de relatos reais e assustadores, já deixa o seu like e se inscreva para não perder nenhum episódio. Hoje, você vai ouvir 2 acontecimentos que deixaram marcas profundas em quem viveu e que talvez deixem em você também. Eu me chamo Eduardo, mas quase todo mundo me chama de Duda. Se alguém me perguntasse há alguns meses se eu acreditava em casas assombradas, eu riria. Diria que isso é coisa de filme ruim de madrugada. Eu tenho 32 anos. Cresci em apartamento, ar-condicionado quando dava, ventilador quando não dava, barulho de ônibus passando na avenida e vizinho brigando por vaga na garagem. Nada de mato, nada de quintal, nada de galinha ciscando. A última coisa que eu esperava herdar era uma casa antiga no interior, num lugar onde o sereno cai pesado e a noite parece mais escura do que deveria. Essa casa veio do meu tio-avô Antônio. Eu não tinha intimidade com ele, a verdade é essa. Ele era o tipo de parente que a família citava de vez em quando, sempre junto de frases curtas. Tipo, ele vive isolado, ele não gosta de visitas, ele não veio no Natal. Quando ele morreu, o advogado me ligou, disse que eu era o único herdeiro direto do lado paterno e que a casa e o terreno eram meus. Eu não sabia o que sentir. No fundo, imaginei vender tudo, pagar umas dívidas, quem sabe guardar um dinheiro. Só que primeiro eu precisava ir até lá ver o estado do imóvel. A cidade se chama Santa Varana. Fica encravada no alto, estrada de serra cheia de curvas e um cheiro de eucalipto que domina tudo. Eu cheguei no fim de uma tarde fria de sexta-feira. O céu estava limpo, mas o vento tinha aquele corte seco que pega na orelha e obriga a gente a encolher os ombros. A chave era pesada, antiga, daquelas com um brilho gasto que mancha os dedos. A casa ficava afastada do centro, uns 20 minutos de estrada de terra, depois da última rua calçada. Quando eu estacionei, senti um arrepio que eu não soube explicar. Não era medo exatamente, era como se o ar ali tivesse outra densidade, como se fosse mais grosso, mais quente. Mesmo com o frio batendo no rosto, a casa parecia simples, térrea, telhas de barro escurecidas pelo tempo, paredes brancas meio amareladas, janelas de madeira com venezianas, um alpendre estreito com 2 cadeiras de palha. O terreno era grande, cercado por árvores altas, quase todas com as copas se tocando, fazendo um teto de folhas que deixava a luz do sol filtrada. Eu desci do carro e a primeira coisa que fiz foi encostar a mão na parede da frente. E sentir o frio da cerâmica, aquela umidade de construção velha. O que eu senti foi morno, quase quente. Retirei a mão rápido, como quem encosta num ferro passado há pouco. Eu olhei ao redor, tirei a luva, encostei de novo. Quente. Aquilo não fazia sentido. Lá fora, minha respiração saía em nuvens, e a parede segurava um calor que não tinha de onde vir, e o riçozinho, me chamando de exagerado. E girei a chave. A porta rangeu alto, a madeira trabalhou sob meu peso. O primeiro sopro de ar que me atingiu foi pesado e morno, como o vapor que sai de um banheiro depois de um banho demorado. Não era só temperatura, tinha cheiro, um cheiro de madeira antiga, de verniz velho, de pano guardado por tempo demais. E por baixo disso, bem por baixo, um traço de algo mais doce e enjoado, como fruta passada como papel queimado. Eu fechei os olhos por um segundo, respirei fundo, passei a mão no rosto. O corredor de entrada dava na sala principal. O piso era de tábua corrida, bem conservado. As paredes com fotografias antigas em preto e branco, todas com molduras de madeira escura. Um relógio de pêndulo parado na parede, parado num horário que eu registrei sem querer, 8h24. Eu toquei no vidro do relógio. Quente. O vidro, quente. Eu afastei os dedos, e por um momento, tive uma sensação absurda, quase infantil, de que a parede respirava. Não só morna, mas pulsante. Como se tivesse um coração muito lento e muito grande batendo lá dentro. Eu coloquei as malas no sofá e abri as janelas para arejar. O vento que entrou era frio, cortante, mas não venceu o calor que saía das paredes. Eu mexi no disjuntor, testei lâmpadas, verifiquei o fogão antigo, abri a geladeira vazia que tinha desligada na cozinha. Tudo estava em ordem de um jeito triste, como se alguém tivesse limpado e arrumado para nunca mais usar. No quintal, encontrei um poço tampado, uma casinha de ferramentas, um varal enferrujado. A terra era escura e fofa. Tinha uma horta morta, só os talos secos indicando
onde antes cresciam coisas. E ao fundo uma fileira de pedras que demarcavam um limite, como se alguém um dia tivesse começado a levantar um muro e desistido no meio. Eu passei a mão nas pedras, quentes. As primeiras horas foram de estranhamento, mas eu estava cansado da viagem. Fiz um café numa chaleira de alumínio, sentei na sala e fiquei ouvindo o barulho do vento passando nos galhos, um som sussurrado. E, de vez em quando, algum bicho atravessava o mato e quebrava um galinho, e o som se perdia longe. Quando a noite caiu, caiu de uma vez. A cidade não tem luz por perto, e a escuridão parece ganhar corpo. Eu desliguei as lâmpadas da sala e fui para o quarto que devia ter sido o do meu tio-avô. A cama tinha um colchão firme, cheiro de madeira, lençóis limpos demais para uma casa fechada. Aquilo me tranquilizou um pouco. Alguém, em algum momento, cuidou de deixar aquele lugar apresentável. Deitei, fechei os olhos e tentei dormir. Foi aí que eu ouvi pela primeira vez. Não era barulho de madeira trabalhando, não era vento batendo, era uma respiração, lenta, profunda, como de alguém que dorme ao lado, mas com um detalhe que gelou minha nuca. A respiração parecia sair da parede. Eu abri os olhos, prendi a respiração, inclinei a cabeça. O som continuou, cadenciado, entra e sai de ar. Morno, como se as paredes engolissem o frio da madrugada e devolvessem um calor abafado. Eu me sentei na cama, encostei o ouvido na parede. O ar do quarto estava quente, e a parede queimava de leve a pele. Eu recuei, ri sem humor. Disse em voz baixa que era rato, que eram canos antigos, que era coisa da minha cabeça. Mesmo assim, eu dormi mal, virando de um lado para o outro, despertando a cada poeira que caía, a cada estalo da madeira. De manhã, decidi ir até a venda da cidade para comprar mantimentos e ouvir alguma história. A venda ficava na praça principal, uma loja comprida com prateleiras altas, cheiro de café passado e de fumo de rolo. Atrás do balcão, uma senhora de olhos muito claros, quase transparentes, me atendeu. Ela se apresentou como Dona Marlene. Quando eu falei meu nome e disse que estava na casa do Antônio, ela passou a mão no avental e inclinou a cabeça, não exatamente surpresa, mas atenta. Eu perguntei se ela conhecia meu tio-avô. Ela disse que conhecia, que ele era um homem fechado, que depois que a mulher dele morreu ele ficou mais fechado ainda. Eu perguntei como a esposa tinha morrido. A senhora ficou em silêncio por 2 segundos, olhou para os lados e respondeu de um jeito que eu não gosto de lembrar. Ela disse que a mulher do meu tio-avô adoeceu, que ardeu em febre por dias, que o corpo dela parecia pegar fogo por dentro, e que ele, numa tentativa desesperada, trancou a casa inteira, como se fosse possível abafar a doença com calor. Eu perguntei se aquilo fazia sentido para alguém. Dona Marlene ergueu os ombros, disse que naquela época as pessoas acreditavam em todo tipo de coisa, e que apesar de não ter dado certo, meu tio-avô nunca mais foi o mesmo. Eu comprei café, arroz, feijão, água, fósforos, uma lanterna, e voltei pela estrada de terra, pensando em febre, em calor, em casa trancada. Quando eu estacionei de novo, o sol do meio-dia batia forte, e ainda assim, a parede que fica constantemente na sombra estava quente. Eu deixei as compras na cozinha e decidi inspecionar a casa com um pouco mais de cuidado. No corredor que ligava a sala aos quartos, havia uma porta estreita, quase da largura de um armário, que eu não tinha notado na noite anterior. A maçaneta era de ferro, fria, e a madeira, ao toque, estava morna. Eu abri. Era um espaço de serviço. Um corredor miúdo que seguia para um alçapão que dava para baixo da casa. Eu apontei a lanterna e vi que havia um vão, uma espécie de porão baixo, daqueles em que a gente precisa rastejar para entrar. Havia tijolos escuros formando corredores estreitos, sob o piso de madeira, como se alguém tivesse desenhado veias grossas por onde o ar circulava. Eu senti um sopro morno subir, bater no meu rosto, e recuei. A ideia de entrar ali no primeiro dia me pareceu idiota. Nessa segunda noite, eu tentei dormir de novo, e a respiração voltou, mais nítida, mais próxima. O calor no quarto pareceu aumentar. Eu abri a janela. O vento frio entrou forte, e mesmo assim, a sensação de abafamento. Não, a respiração na parede ficou mais rápida, como se estivesse irritada com o ar frio. Eu falei alto, sem pensar, para ver se eu me acalmava. Eu disse: isso aqui é cano, isso aqui é vento preso, isso aqui sou eu cansado. E me forcei a fechar os olhos. A madrugada passou devagar, e a cada meia hora eu olhava o relógio do celular, ciente de um número que voltou a me perseguir. Quando eu olhei eram 8h24 da noite de novo,
e por um segundo eu tive a impressão de que o tempo dentro da casa atrasava e adiantava do jeito que queria. Era uma bobagem, mas era assim que soava. E eu decidi que no dia seguinte, iria atrás de documentos, papéis, fotos, qualquer coisa que me contasse a história daquela casa. Comecei pela cristaleira da sala, pelas gavetas da cômoda, por baús guardados no quarto de hóspedes. De uma pilha de lençóis, encontrei um caderno grosso copa do couro, fechado com uma fita. A letra era inclinada, firme, de um homem que gostava de registrar as coisas. Eu sentei no chão e comecei a ler. As primeiras páginas falavam de plantio, de chuva, de pragas na horta, de contas, de um forno que ele estava construindo. Aos poucos, para secar ervas e frutas. A cada folha a letra ia mudando um pouco, ficando tremida. As últimas páginas são difíceis de descrever. Ele fala de calor, de febre, de noite em noite em que a esposa se levantava do nada e dizia que precisava aquecer os ossos porque sentia frio dentro da carne. Ele fala de um dia em que ela dormiu e o corpo dela ficou tão quente que a cama queimou o verniz da madeira. Ele fala de uma decisão, de que fechou as janelas, de que ligou um sistema de dutos que ele mesmo tinha construído no porão, dutos que levavam o ar aquecido da cozinha para os cômodos, dutos que transformavam a casa num forno lento. Ele fala de um último dia em que a esposa parou de falar, respirou curto, e ele encostou o ouvido no peito dela e ouviu algo que não parecia ser um coração, parecia o som de uma brasa viva. Eu fechei o diário com a garganta seca. Eu levantei e fui até a cozinha por impulso. No canto, ao lado do fogão antigo, havia uma chapa de ferro no piso, quase do tamanho de um tapete pequeno, com uma argola no meio. Eu encaixei os dedos, puxei, mas a tampa não cedeu. Esforcei de novo, e a chapa subiu 2 centímetros, liberando um sopro de ar quente que bateu no meu rosto com tanta força que meus olhos lacrimejaram. Eu larguei a tampa, e ela caiu com um ruído oco que ecoou pelos cômodos. O calor se espalhou pelos azulejos, como se a cozinha tivesse uma febre. Eu voltei para a sala, sentei no sofá, e fiquei tentando pensar em soluções práticas. Air conditioner, portátil, ventilador, vender a casa assim mesmo, chamar um engenheiro, quebrar tudo. Quanto mais eu pensava, mais eu sentia o ar quente grudando na pele. Era como uma mão úmida apertando minha nuca. No fim da tarde, Dona Marlene apareceu no portão com um saco de pães e uma garrafa de leite. Eu agradeci, convidei para entrar, e ela hesitou na soleira. Eu disse que a casa estava com cheiro de madeira, que eu estava limpando algumas coisas. Ela deu 2 passos e olhou para as paredes. Eu vi que ela também percebeu a temperatura. O rosto dela ficou sério. Eu mostrei o diário. Pedi que ela lesse algumas linhas. Ela leu em silêncio por uns minutos, fechou o caderno, respirou fundo, e disse que conhecia um homem chamado Jonas, que fazia pequenos concertos, que tinha mexido ali anos atrás. Ela afirmou que seria bom conversar com ele antes de qualquer coisa. Eu perguntei onde ele morava. Ela disse, 2 ruas depois da igreja, uma casa azul. Eu perguntei se ele ainda estava vivo. Ela riu sem humor e disse que sim, mas que tinha ficado meio esquisito depois de um acidente dentro de uma casa. Eu não perguntei se era minha. Eu fui atrás de Jonas no dia seguinte cedo. A casa dele era menor, um jardim simples, uma bicicleta encostada no muro. Ele me atendeu com um corpo ligeiramente curvado, olhos cansados, mãos com cicatrizes antigas. Quando eu disse que era a casa do Antônio, ele franziu os lábios, me mandou entrar e ficou em silêncio por um tempo. Jonas falou devagar, como quem escolhe cada palavra. Disse que meu tio-avô pediu para ele ajudar a instalar um sistema de circulação de ar sob o piso. Disse que aquilo começou como uma ideia inocente, um jeito de aquecer melhor nos meses frios, mas que, depois da doença da esposa, o projeto ficou mais agressivo. Ele usou exatamente essa palavra, agressivo. Falou de dutos largos, de tijolos assados, de um núcleo de calor sob a cozinha, como uma fornalha que nunca era desligada completamente. Eu perguntei como se alimentava essa fornalha. Ele respondeu que o fogão dava início, que havia uma câmara, que guardava calor por muito tempo, que meu tio-avô usava madeira, carvão, às vezes sementes oleosas. Eu senti o estômago revirar quando Jonas comentou que, em um ponto, seu Antônio jogou fotografias e roupas da esposa para queimar, numa tentativa de se livrar de lembranças e, ao mesmo tempo, aumentar o calor da casa. Eu voltei com Jonas naquele mesmo dia. Ele entrou, fez o sinal da cruz, o que me incomodou,
e me consolou ao mesmo tempo. Eu mostrei a chapa de ferro na cozinha. Ele ajudou a levantar. O sopro quente que subiu de dentro foi tão intenso que nós dois recuamos, instintivamente. O ar tinha uma densidade que me fez pensar em vidro derretido. Jonas acendeu uma lanterna e apontou para baixo. Eu vi corredores de tijolo vias do Kaller, uma câmara central com pedras escurecidas e um brilho opaco no fundo, como brasas dormindo, sem chamas aparentes, mas vivas. Ele disse que era perigoso entrar ali, que as madeiras do piso podiam estar frágeis, que o calor podia subir de repente e queimar a pele. Eu perguntei se dava para apagar. Ele respondeu que dava, mas que levaria tempo, porque aquilo era como um forno de pão que, mesmo sem lenha, acumula calor e demora a esfriar. Eu perguntei quanto tempo. Ele disse: dias, talvez semanas, desde que ninguém alimentasse, desde que a casa fosse mantida aberta. E aí, ele acrescentou algo que me fez tremer. Ele disse que às vezes coisas assim continuam quentes mesmo, quando deveriam estar frias, que não é só física, que tem algo de intenção depositada ali, um calor que não veio só do fogo, mas do que se pensou e se desejou enquanto o fogo ardia. Naquela noite, eu dormi um pouco melhor, talvez pela presença de alguém que entendia a parte técnica, talvez porque eu tinha um plano. Jonas combinou de voltar no dia seguinte com ferramentas, com uma máscara, com tijolos e areia para vedar algumas aberturas. Eu fechei a cozinha, deixei a janela do quarto aberta e tentei convencer minha cabeça de que tudo se resolveria. Ainda assim, a respiração na parede voltou, agora com um som que eu nunca tinha percebido. Entre as entradas e saídas de ar, havia um ruído mais fino, como palavras sussurradas num idioma que eu não reconhecia, ou, pior, como alguém falando baixo demais para que eu entendesse, ainda assim, fazendo questão de que eu soubesse que estava falando. Eu cobri a cabeça com um lençol, ri de mim mesmo e senti o calor subindo pelos pés, atingindo as panturrilhas. Como se o colchão fosse uma pedra que absorveu sol o dia inteiro. O dia seguinte foi de trabalho. Jonas desceu ao porão com cuidado, orientou cada passo, avisou onde o piso podia ceder, onde as tábuas eram mais frágeis. Ele montou uma barricada de tijolos para quebrar a circulação de ar, espalhou areia, em alguns pontos cobriu outros, com placas metálicas. Eu segurei ferramentas, servi água, segurei a lanterna. O suor escorria do rosto dele mesmo com o clima frio do lado de fora. Eu cheguei a sentir tontura, uma vontade de vomitar com um cheiro quente de tijolo e um leve toque adocicado que me lembrava fruta em calda esquecida no fogão. Quando terminamos, a casa parecia mais silenciosa. O ar havia parado de soprar pelas frestas com tanta insistência. Jonas disse que voltaria no outro dia para reforçar o que tinha feito. Ele me deu um conselho que parecia bobo e ao mesmo tempo sério. Ele disse para eu não falar sozinho dentro da casa depois de escurecer. Eu ri e perguntei o motivo. Ele respondeu que às vezes a gente conversa e uma coisa responde, e a gente pensa que foi a nossa cabeça. Naquela noite, o silêncio inicial foi um alívio. Eu fiz um macarrão simples, comi na sala. Olhei as fotografias de família que eu ainda não tinha coragem de retirar das paredes. Uma foto me chamou a atenção. Era meu tio-avô jovem, abraçado a uma mulher de cabelos presos. Eles estavam na frente da casa, sorrindo. O detalhe que me perturbou foi o canto do retrato. Alguém riscou com algo pontiagudo o rosto dela. Só uma linha leve, como se tivesse passado a unha. Eu toquei o vidro da moldura, quente. Meu dedo esbarrou no prego, e por um instante, eu senti um pontinho de dor. Uma gota de sangue subindo a superfície da pele, e uma tontura boba. Eu limpei no jeans e rangei os dentes. Fui dormir mais cedo, confiante de que o trabalho de Jonas mudaria tudo. No meio da madrugada, eu acordei com um barulho seco, como se alguém batesse um objeto de metal no chão. Eu sentei na cama e ouvi passos no corredor. Não era madeira estalando ao acaso. Eram passos, devagar, pesados, indo e vindo. Eu peguei a lanterna, respirei fundo e chamei. Tem alguém aí? Silêncio. Eu levantei, caminhei até a porta, abri, iluminei o corredor. Vazios brilhos de poeira dançaram na luz. O relógio de pêndulo na sala estava marcando 8h24 de novo, e eu sabia que não era aquele horário. Eu apontei a lanterna para a cozinha, e foi quando eu vi. A chapa de ferro estava levantada meio centímetro, como se algo por baixo tivesse empurrado. Eu congelei. A luz tremia na minha mão. Eu disse que aquilo era dilatação do metal, diferença de temperatura, e enquanto eu formulava a desculpa,
eu ouvi a resp, e dessa vez, não parecia vir da parede, parecia vir do chão. Um ar quente subindo, como um animal enorme, deitado sob a casa, inspirando e expirando com paciência. Eu recuei um passo, 2, e bati a perna na quina da mesa. A dor me trouxe de volta. Eu corri até o alçapão e pisei na tampa. Ela baixou com um estalo, e eu fiquei ali, com os pés firmes, como se eu pudesse segurar um peito que sobe e desce apenas com meu peso. No dia seguinte, Jonas voltou e me encontrou pálido. Eu contei o que aconteceu. Ele examinou a tampa, torceu os lábios e disse que era possível que o calor acumulado tivesse empurrado. Ele reforçou a vedação e sugeriu uma medida final. Ele disse que era melhor abrir uns rasgos nas paredes para desfazer as câmaras internas que meu tio-avô tinha construído. Eu não sabia que havia câmaras nas paredes. Ele explicou que algumas paredes eram duplas, com um vazio entre elas por onde o ar circulava. Eu autorizei, peguei minha marreta e começamos. O primeiro golpe na sala comeu um pedaço de reboco e liberou um cheiro que quase me fez cair. Não, era doce e amargo ao mesmo tempo, como açúcar queimado e cabelo queimado. Eu tossi. Jonas afastou. E juntos retiramos placas de argamassa até abrir um buraco grande o suficiente para enfiar o braço. Lá dentro, o tijolo estava enegrecido e havia marcas redondas, como dedos que ficaram prensados no barro enquanto ele ainda estava fresco. Eu encostei a mão no tijolo. Quente. Quente de verdade. Eu retirei a mão num pulo e olhei para Jonas. Ele balançou a cabeça devagar, dizendo: "É calor demais para esse tempo." Nós abrimos mais 2 pontos, um no corredor e outro no quarto. Em cada um, a mesma coisa, um calor anormal. Dilis. Encontrei, grudado à parede interna, um pedaço de tecido enrijecido, que se desfez em pó quando tocado. Eu não disse nada. Jonas também não. Quando terminamos, a casa ficou ferida, buracos escuros olhando de volta para nós. Eu varri e juntei o entulho, e ele foi embora, dizendo que, se não melhorasse, eu devia procurar o padre. Riu de volta. Eu só procurei o padre no dia seguinte à noite, quando percebi que o ar dentro do quarto estava mais quente do que nunca. Mesmo com todas as janelas abertas, mesmo com a temperatura lá fora caindo para perto de 0, o nome dele era Augusto Homem Alto, com mãos de lavrador, daqueles que pega na terra. Ele me ouviu em silêncio, sem interromper. Quando eu terminei, ele perguntou se eu tinha encontrado algo que pertencesse diretamente à esposa do meu tio-avô. Eu falei do diário, das fotos, do tecido que virou pó. Ele disse que às vezes as coisas armazenam mais do que lembranças, e que quando a gente monta uma casa, com intenção de segurar algo, a casa aprende. Eu não entendi. Ele olhou pela janela, pensou, e disse que poderia ir lá no dia seguinte. De manhã, que era melhor mexer com isso com o sol alto, e eu não argumentei. À noite, eu dormi no sofá da sala, como se ficar mais perto da porta me desse alguma chance de fugir rápido. E eu dormi mal. A respiração voltou a um ritmo irregular, como de alguém que sonha com pressa. E no meio disso, eu ouvi um som que eu demorei para aceitar. Era um choro baixo, quase um gemido de cansaço, um lamento exausto. Eu me sentei, acendi a lanterna. Falei sozinho que era o vento, que a casa assovia, que a madeira canta, e fiquei repetindo isso até amanhecer. Padre Augusto chegou na hora combinada. Entrou, olhou com calma, passou a mão nas paredes, fechou os olhos por um instante, como que reza, sem palavras. Eu mostrei os buracos que abrimos, a tampa da cozinha, o diário, e ele pediu para ler alguns trechos. Quando devolveu, tinha um ar decidido. Pediu um balde de água, sal, um pano limpo. Ele jogou sal em torno da tampa, fez uma oração curta e depois falou comigo como quem fala com um teimoso querido. Disse que eu precisava fazer uma escolha. A casa podia ser desmontada aos poucos, respirando por paredes abertas, esfriando devagar. Ou eu podia tentar um choque. Abrir a câmara de calor e deixar que tudo o que estava vivo ali embaixo gastasse o último fôlego de uma vez, o que seria arriscado. Eu perguntei o que ele faria. Ele respondeu que casas antigas merecem respeito, que é melhor desmontar com calma. Eu fiz um gesto cansado. Disse que faria o que fosse preciso para que a casa parasse de me olhar com calor. Ele sorriu triste, disse que voltaria mais tarde, e antes de ir, colocou a mão na minha testa como quem mede febre. A mão dele estava fria. Eu passei o resto do dia quebrando mais pedaços de parede, abrindo frestas, deixando o ar correr. O barulho do reboco caindo
Era uma espécie de música áspera. O pó entrava pelo nariz e pela boca e deixava tudo com gosto de chão antigo. Quando a luz já se inclinava, eu fui até o quintal pegar mais ferramentas e, ao voltar, senti um vento vindo de dentro do corredor, não da janela. Um vento morno, com cheiro de ferro aquecido. Eu parei e percebi que algo tinha mudado. A respiração, que sempre vinha das paredes e do chão, agora parecia vir de trás de mim. Eu virei devagar e vi a porta do quarto do meu tio-avô fechando sozinha com um clique leve. A maçaneta brilhou um instante. Eu caminhei até a porta. Toquei. Quente. Eu girei e a porta não abriu. Empurrei com um ombro. Nada. Senti o aumentar como uma onda subindo minha espinha. Eu falei: abre, abre, e dei um pontapé. A madeira cedeu meio centímetro e travou. Do outro lado, ouvi um arrastar suave, como se alguém encostasse a palma da mão na superfície e deslizasse devagar, marcando presença. Eu recuei, fui até a cozinha, peguei a marreta, voltei e dei 3 golpes. A madeira rachou, abriu e um sopro de ar ardente me atingiu o rosto. Eu entrei num salto e quase escorreguei com o suor no chão. O quarto estava vazio, mas o colchão tinha uma marca oval quente no centro, como se alguém tivesse acabado de se levantar. Eu toquei e retirei os dedos como se tivesse encostado numa chapa ligada. Foi a última noite. Não porque aconteceu algo extraordinário e definitivo, mas porque eu entendi que se Yufa quis, a casa me moldaria até eu caber onde ela quisesse. Eu arrumei minhas coisas em silêncio, coloquei as malas no carro e sentei na sala pela última vez. O relógio de pêndulo, parado em 8h24, parecia me observar. Eu respirei fundo, falei alto pela primeira vez com o que quer que fosse. Eu disse: eu não posso ficar. Essa casa não é minha. Ela foi feita para alguém que queimou. Por dentro, eu não sei apagar um fogo assim. Eu disse: me desculpa, eu vou embora. Eu juro que por um segundo longo, a temperatura caiu 2 graus. O ar ficou menos denso, como se alguém tivesse afrouxado um aperto. Eu aproveitei a trégua, tranquei a porta, girei a chave 2 vezes e fui embora sem olhar para trás. Eu deixei a casa com um corretor da cidade. Expliquei que precisava vender, que a casa era antiga, que tinha particularidades. Eu não falei de calor, de respiração, de choro. Ele me garantiu que cuidaria de mostrar para interessados. Eu voltei para meu apartamento no centro como o barulho dos ônibus e as buzinas, me recebendo como velhos conhecidos. Os primeiros dias foram de alívio, banho frio, ar circulando, paredes que são paredes. Só que algumas coisas a gente carrega. No segundo fim de semana, eu acordei de madrugada com uma sensação de abafamento no peito. Não era o quarto quente. Era e eu levantei, fui até a cozinha beber água, encostei a mão na parede por reflexo bobo. Fria, eu sorri, aliviado, e no mesmo instante, senti um sopro morno no meu pescoço, tão sutil que eu poderia ter ignorado se não fosse a lembrança do que eu vivi. Eu virei devagar, não tinha ninguém, e mesmo assim, eu ouvi uma respiração curta, como se alguém tivesse acabado de rir baixinho de mim. Eu fiquei parado, copo na mão, água tremendo, e percebi que tinha me acostumado a procurar calor, onde não devia. Eu me sentei no chão da cozinha e fiquei ali até amanhecer, repetindo que era a minha cabeça. Semana passada, o corretor me ligou. Disse que um casal jovem visitou a casa e gostou do terreno, que acharam a construção com personalidade, palavra dele, e que aceitaram o preço. Eu senti um misto de alívio e culpa. Perguntei se eles não comentaram sobre temperatura, sobre qualquer coisa do tipo. Ele riu. Disse que a moça falou que a casa parecia aconchegante, que tinha um calor bom, dessas casas que abraçam. Eu engoli seco e desejei que ela estivesse errada. Assinei a papelada, recebi o dinheiro, paguei as dívidas, comprei um ventilador novo que gira em silêncio. Às vezes eu acordo de madrugada e fico ouvindo o barulho baixo das hélices cortando. O ar não é uma respiração, eu repito, é um motor elétrico, é um som mecânico, é o que é. Eu levanto, vou até a janela, olho a rua vazia. Eu encosto a testa no vidro frio, sinto a pele esfriar, e só então percebo que minhas mãos estão quentes demais, como se eu tivesse segurado uma caneca de café muito tempo. Eu respiro devagar, conto até 10, e digo para mim mesmo que o calor vai passar. Só que de vez em quando, eu pego o diário do meu tio-avô, que ficou comigo, e leio uma ou outra linha. Ele fala de como o corpo da esposa parecia sempre um pouco mais quente do que o mundo. Ele fala de como a casa aprendeu a guardar esse calor, como quem aprende uma canção e canta sem pensar. Ele diz
num trecho que eu mantenho dobrado, que existem febres que não matam, que apenas mudam o formato das coisas. Eu fecho o caderno, guardo no armário e decido que não vou ler mais. A verdade é que, quando eu tento esquecer, eu lembro do relógio parado marcando 8h24. E sem querer, eu olho para o meu micro-ondas, para o display verde, e fico esperando dar esse horário, como se alguma coisa fosse acontecer. Quase sempre não acontece nada. Quase sempre eu rio de mim mesmo, bebo água, volto a dormir. Mas tem noite que o apartamento fica morno demais sem explicação. Mesmo com as janelas abertas, mesmo com a brisa fria entrando, e eu juro que escuto um som baixinho vindo da parede do meu quarto. Não é vento, não é encanamento. É uma respiração lenta, paciente, a mesma cadência que eu aprendi a reconhecer. O mesmo entra e sai de ar, como se alguém repousasse a boca do outro lado do tijolo, bem atrás da minha cabeça, e respirasse comigo, marcando meu ritmo, regularizando. E eu fico imóvel, olhos abertos, e imagino a casa de Santa Varena de noite, com as árvores em volta, as janelas fechadas, o alpendre vazio. Eu imagino o casal jovem desarrumando caixas, rindo do eco nos primeiros dias, dizendo que a casa cozinha pão bem mais rápido do que a antiga. Eu imagino a chapa de ferro brilhando sob a lanterna por um segundo, como um olho que abre e fecha. Eu imagino, e minha pele arrepia do calcanhar à nuca, e eu digo em voz baixa que está tudo bem, que o calor passa, que é só impressão. E eu digo isso e, no escuro, eu tenho certeza de ouvir uma resposta muito mansa, quase um suspiro de alívio, como se alguma coisa, em algum lugar, tivesse encontrado de novo o meu fôlego, como se tivesse voltado para respirar comigo. Como eu sei, as paredes, onde quer que eu me esconda, nunca mais fossem esfriar. Se essa história já fez você arrepiar, imagine o que ainda está por vir. Aproveita agora para deixar o seu like e se inscreva no canal, porque a próxima história vai mexer com a sua cabeça. Meu nome é Camila, eu trabalho há alguns anos como telefonista em uma central de emergências de uma cidade média no interior do Brasil. Não é exatamente o emprego que eu sonhei, mas foi o que apareceu quando eu mais precisava. E, com o tempo, aprendi a respeitar o peso do que a gente ouve, a responsabilidade do que a gente diz e o silêncio que fica depois que a chamada cai. Muita gente imagina que a pior parte é o grito, o barulho, a tensão. Às vezes é. Só que, na maioria dos turnos, a pior parte é o eco, aquela pausa depois do alô, aquele respiro curto de quem não sabe por onde começar, acuê o segundo, em que a gente já entende que algo quebrou do outro lado e ainda assim pergunta: qual é a sua emergência, com a voz baixa, tentando ser firme. Eu entrei no turno das 20 horas, numa segunda-feira chuvosa. O vidro da sala estava embaçado, o ar-condicionado insistia em gelar demais, e eu aquecia as mãos numa caneca de café velho, amargo, do jeito que a gente bebe quando o corpo só quer algo quente. O painel marcava poucas ocorrências. Geralmente aumenta o número de pequenos acidentes. Mas naquela noite o trânsito estava leve. Eu coloquei o headset, ajeitei o microfone, fiz o login no sistema e respirei fundo. O relógio digital à minha esquerda virou para 20h27 quando a luz do meu ramal acendeu. Atendi com um protocolo. Central de emergências. Qual é a sua ocorrência? Do outro lado, silêncio. Não era aquele silêncio de linha muda. Era um silêncio úmido, cheio de respiração presa, como se alguém cobrisse o telefone com a mão. Eu repeti a pergunta. Silêncio. Eu já ia encerrar quando alguma coisa se moveu do outro lado. Um som fininho, quase um arrastar de tecido, e então uma voz, muito baixa, muito próxima, como se o microfone estivesse grudado na boca de alguém. A voz disse: vai acontecer um acidente no trevo da Estrada Velha. Um carro preto, 2 pessoas dentro, eles não vão ver o caminhão. Eu me ajeitei na cadeira, o coração acelerou e comecei a perguntar: quem está falando? Qual é o seu nome? Você está vendo isso agora? A voz repetiu as mesmas palavras, como se estivesse presa num loop. E então a ligação caiu. Na tela do computador, o número chamador apareceu como um amontoado de zeros. Não é incomum bloquearem o identificador, mas zeros assim, em todos os campos, sempre me dão um arrepio bobo. Eu abri o sistema de despacho.
Escrevi o relato do jeito mais preciso possível e avisei a viatura da área. O rádio show. O motorista respondeu com um recebido calmo, e por alguns minutos, o único som na sala foi o bips dos outros ramais. 15 minutos depois, o rádio chamou de novo. A viatura reportou que no trevo da estrada, velha, um carro preto havia acabado de derrapar no óleo misturado com a chuva, invadindo a pista contrária. O motorista do caminhão conseguiu frear a tempo de evitar o impacto direto, mas encostou de leve no paralama, e o carro parou rodando na grama. 2 pessoas dentro, ferimentos leves. Eu fechei os olhos. O ruído do ar-condicionado pareceu diminuir. O atendente do rádio comentou que eles chegaram quase junto com o acidente. Quase como se soubessem, disse ele, rindo sem graça. E o Rio poderia ter encerrado por aí. Uma coincidência. Gente supersticiosa, liga para emergências o tempo todo, passa trote, chora ao vivo, diz que previu, pede desculpas. Só que a segunda ligação veio às 20h59, a mesma luz, o mesmo protocolo, central de emergências, qual é a sua ocorrência? Silêncio, o som úmido de novo, e a voz ainda mais baixa, ainda mais próxima, ainda mais cansada, repetindo. Vai acontecer um incêndio pequeno na Praça do Jardim Aurora. Uma barraca de pastel, o óleo vai ferver e espirrar. Não deixem o fogo subir na lona. Eu anotei, perguntei quem fala, pedi localização exata, tentei puxar qualquer dado, e a ligação caiu. Eu liguei para a guarda municipal, avisei um carro que estava perto, pedi que passassem na praça. O rádio devolveu um ok arrastado. Minutos depois, a guarda pediu apoio dos bombeiros. O óleo de uma barraca de pastel espirrou. Um fiapo de fogo subiu na lona. Quase queimou a mão do pasteleiro, mas foi controlado na hora. O bombeiro que atendeu comentou no canal: parece que a guarda já estava olhando para o lugar. Não entendi. Eu não respondi. A caneca de café estava vazia. Eu levei a mão ao copo já por hábito e senti um tremor leve no dedo polegar, como quando a gente fica tempo demais fazendo a mesma coisa e os músculos reclamam. Eu não contei para ninguém. Eu não queria parecer impressionável, nem abrir a porta para aquele tipo de conversa que cor-de-rosa transforma a sala de operações em sala de lendas. Só que, quando a terceira ligação veio, eu entendi que não era uma noite igual às outras. 10h12. O painel virou a hora com um estalo que eu sempre achei alto demais. O ramal acendeu. Eu atendi e perguntei a mesma coisa de sempre. E a voz demorou mais para aparecer. Quando veio, não parecia só cansada, parecia rouca, arranhada, como se estivesse falando depois de muito tempo no frio. Vai acontecer um atropelamento na Avenida das Palmeiras, perto do ponto do supermercado. Um homem vai atravessar correndo na chuva. O carro branco vai frear tardio. Ele vai cair com o ombro no meio-fio. Eu escrevi. Despachei o apoio. Pedi a ambulância de prontidão. E fiquei com o headset colado no crânio, como se eu pudesse congelar o tempo. 12 minutos depois, o rádio gritou. Atendimento no local. Homem com contusão no ombro, queda no meio-fio, sem fratura aparente. O nome dele, disse o socorrista, é Júlio. E a voz dele no rádio tinha aquele tom de quando a realidade se encontra com qualquer coisa que a gente não tem palavra para nomear. Eu só anotei. Depois de desligar, deixei o braço escorregar na mesa e senti que eu estava suando. O ar-condicionado continuava no mesmo 22 graus de sempre. Uma ligação anônima, prevendo 3 ocorrências, pode ser obra da sorte. Eu repetia isso por dentro como um mantra. Ainda assim, abri o log do sistema e forcei o olhar em cada campo. O número chamador continuava zeros. O cruzamento de linhas não devolveu nada. Nenhuma operadora, nenhum tronco alternativo. Era como se o telefone tivesse nascido e morrido dentro do nosso painel. Eu pedi licença para o banheiro e lavei o rosto com água fria várias vezes. O espelho devolveu meu rosto mais pálido do que eu gostaria de admitir. Respirei fundo, prendi o cabelo, voltei para a posição. As chamadas comuns voltaram por um tempo. Gente pedindo informação que não é nossa responsabilidade, um senhor com dor no peito que foi transferido para o hospital, um adolescente que caiu da bicicleta, uma vizinha que achou que ouviu um barulho suspeito,
Cada voz foi me trazendo de volta para o chão, até que a luz do meu ramal acendeu de novo. 11h43. Eu atendi quase antes do primeiro toque completar, como se eu estivesse esperando. A voz entrou sem silêncio dessa vez, mais fraca, mais baixa, parecendo sair de um lugar distante demais. Aconteceu alguma coisa com a luz do prédio, disse a voz. Vai cair a energia em metade do bairro, uma chave vai queimar no poste, o portão automático vai travar, tem gente que não vai conseguir sair. Eu olhei para o corredor envidraçado que dava para a rua. Lá fora, a chuva aumentara. A escuridão parecia afundar as árvores. Eu passei o relatório para a equipe de prontidão da elétrica e para a viatura que rodava por ali. 18 minutos depois, os rádios chiavam, com relatos de quedas pontuais de energia. Um poste estourou, uma chave. Um prédio ficou com o portão preso. A equipe levou 25 minutos para soltar. Eu tentei não tremer. Eu precisava parar de pensar na coincidência como fardo e transformá-la em procedimento. Eu abri um bloco de notas e escrevi: voz anônima, padrões. Fui listando, sempre o mesmo ponto da madrugada, sempre uma antecedência, de 10 a 20 minutos, sempre detalhes que batem com coisas plausíveis. Nada mirabolante, nada impossível. Só acontecimentos que podem acontecer numa cidade sob chuva. A diferença era a ordem. A diferença era a precisão do tempo. E eu anotei tudo. Imprimi um resumo. Guardei ao lado do teclado. Se alguém me perguntasse, eu diria que eu estava me organizando. Eu não queria dizer que eu estava com medo. A quinta ligação veio à 00h13. No visor, zeros. No fone, o som de alguém respirando como se cada inspiração doesse um pouco. A voz falou meu nome, Camila. Eu senti meu estômago travar. Eu não tinha me apresentado com o nome. A Jet não se apresenta. Eu testei a voz, tentei parecer firme. Quem tá falando? Como você sabe meu nome? A resposta veio com uma calma que me cansou. Eu ouvi você ontem, disse a voz. Eu fiquei em silêncio, porque ontem eu não tinha recebido nada semelhante. Eu estava de folga. Yu diz isso. Do outro lado, um pequeno riso que não chegou a ser riso. A voz disse: vai acontecer um acidente com o ônibus da linha 117. O motorista vai perder o controle no viaduto do cemitério novo, mas vai conseguir parar a tempo se alguém avisar. Eu anotei, chamei o setor de transportes, pedi um contato direto com a central da aviação, dei o alerta. O ônibus diminuiu. O motorista percebeu que a água estava atravessando a pista como um lençol fino. Nada aconteceu, além de uma freada forte. E ainda assim, eu desliguei com a sensação de que eu tinha mexido em algo que eu não devia. Eu não dormi na manhã seguinte. Saí do turno às 6, o céu clareando, a chuva afrouxando em gotas espaçadas, aquela luz branca de amanhecer cansado se derramando pela cidade. A casa estava fria como sempre, uma bagunça controlada de quem só passa pra tomar banho e voltar. Eu encostei a cabeça na porta do guarda-roupa e fiquei ali, sentada no chão, tentando organizar a noite em palavras. Era inútil, eu não tinha espaço mental. Dormi 2 horas e acordei com a sensação de que alguém tinha me chamado pelo nome em voz baixa. Levantei num salto, bati a canela na quina da cama, xinguei baixinho e decidi que precisava entender o que estava acontecendo. Liguei para minha amiga de plantão, a Ana, pedi para ela puxar os logs do meu ramal do dia anterior. Ela fez piada, perguntou se eu estava preparando o relatório para virar supervisora. Eu disse que era por curiosidade. Eu abri, procurei as chamadas sem número, e lá estavam. Horários exatos, tempos de duração e uma linha que eu não esperava. No campo observação interna, que normalmente fica vazio, havia 4 letras, copiadas e coladas em cada chamada. Eram as iniciais, JML. Autor. Eu não tenho como explicar. Esse campo não é preenchido sozinho. Ninguém preenche, porque é uma função antiga que caiu em desuso. Eu fechei o arquivo, reabri, e as iniciais continuavam lá, vibrando pequenas no fundo da minha retina. JMLA. O que eu fiz a seguir não foi inteligente. Eu fui ao cemitério novo.
Eu não acredito em nada além do que eu posso escrever, mas alguma coisa me empurrou para lá. Talvez eu quisesse andar na chuva mansa e imaginar que tudo era só cansaço. O cemitério é grande, organizado, ruas de terra batida e placas de cimento, com nomes que a gente nunca mais vai ouvir. Eu entrei pela lateral, passei o portão enferrujado, andei sem direção. Depois de 5 minutos, eu vi uma lápide nova, cimento ainda mais claro, Terra Richente. Uma placa de metal simples com 4 nomes gravados em coluna. João, Maria, Luísa, Ana. Eu não sei por que eu cheguei ali. Não sei por que meus olhos agarraram aquelas letras. Não sei por que minha mão tremeu. JML Autor Uma Família. 4 nomes. 4 letras. Eu encostei os dedos na placa. Tava fria. A chuva engrossou um pouco. Eu respirei fundo e me forcei a ir embora. Não adiantaria nada eu ficar encarando nomes num chão molhado. Voltei para casa e cochilei até o fim da tarde. O corpo às vezes cede mesmo quando a mente não quer. Acordei assustada, achando que estava atrasada para o turno, mas ainda faltavam 2 horas. Fiz um café, sem açúcar, do jeito que eu gosto quando quero. Estar desperta, de verdade. Tomei banho, vesti a calça preta, a camiseta cinza da Central, o casaco com um logotipo desbotado, saí antes da hora e caminhei até o trabalho. O céu estava limpo, como se a madrugada anterior tivesse sido de outra cidade. A cada passo eu repetia por dentro: não é nada, é coincidência, é rotina, é planejamento que deu certo. Às 20 horas, eu estava na minha cadeira. O supervisor passou lembrando da auditoria da semana que vem. Falou do procedimento novo para chamadas de saúde mental, pediu para a gente registrar melhor as transferências para os hospitais. Eu respondia com a cabeça, ouvindo metade, esperando a luz do meu ramal acender. Eu não queria que acendesse. Eu também queria que acendesse. Às 20h20, ele acendeu. Eu atendi. Central de emergências, qual é a sua ocorrência? Silêncio, a respiração úmida, a voz agora quase um sussurro raspado, disse. O nome dele é Júlio. Ele vai sofrer um acidente de moto na rotatória da avenida principal, a roda vai escorregar no resto de óleo de ontem, a perna vai prender. Eu fiquei de gelo por 1 segundo. Júlio, o mesmo nome do atropelamento leve. Eu anotei, avisei uma viatura, pedi uma ambulância para rondar a região e mordi o lábio até sentir gosto de ferro. 12 minutos. O rádio chamou acidente de moto. Vítima consciente, dor intensa na perna, provável fratura. Nome do homem, Júlio. Eu me odiei um pouco por estar esperando o nome. A ligação caiu, logo depois de me dizer o que ia acontecer. Zeros na, um arrepio nas costas. Eu quebrei a regra não escrita de não misturar vida e trabalho. No intervalo de 15 minutos, saí para a calçada com o celular e liguei para minha irmã, a Beatriz. Contei uma versão achatada do que estava acontecendo, sem dar atenção ao que parecia absurdo. Beatriz ouviu em silêncio e disse: "Você está exausta. Isso parece déjà vu em série. Pare de procurar sinais onde tem coincidências. Durma depois do turno." Eu concordei com um barulho qualquer e voltei para a mesa. Nunca adiantou muito discutir com a BI quando ela está no modo prática. A próxima ligação chegou às 20h56. A voz estava mais perto do que nunca. Eu ouvi um chiado de fio, como se tivesse interferência de algo antigo. A voz disse meu nome de novo, Camila, e depois, de um jeito tão calmo, que me deu vontade de chorar, disse: "Vai acontecer uma tragédia às 23h34. Você pode impedir." Eu engasguei. Perguntei o quê? Onde? Quem? A voz respirou como quem sobe escada, demorou para completar. "Um carro vai cair na ribanceira da estrada do parque. 2 pessoas. Chuva fina. Eles vão sair tarde do aniversário da mãe dele." Eu perguntei nomes. A voz ficou muda por um segundo longo demais. Quando voltou, falou João e Maria. Eu fechei os olhos sem querer. J.M. Eu senti meu pulso nos dedos. Anotei tudo. Abri o despacho. Marquei as viaturas mais próximas. Pedi que rondassem a área a partir das 23h20. Pedi que avisassem a rodovia para disponibilizar guincho. Pedi que a central de câmeras da prefeitura virasse as lentes para a entrada do parque. O supervisor veio até a minha mesa, perguntou se eu estava garantindo uma operação
por causa de uma dica anônima. Eu menti e disse que o asfalto lá acumulava água, que eu preferia pecar pelo excesso. Ele me olhou por um segundo longo, não, insistiu, e saiu. Às 23h34, o rádio estourou num grito que me fez derrubar a caneta. Viatura na estrada do parque. Carro, à beira da ribanceira. O motorista conseguiu segurar, roda dianteira suspensa, 2 ocupantes, precisamos de corda e guincho agora. Eu mordi o dorso da mão, para não chorar ali mesmo. O guincho chegou, a equipe ancorou, puxou o carro devagar, milímetros que pareciam horas. Quando o veículo subiu, um dos socorristas avisou. Dentro, um casal, João e Maria, voltando de uma festa de família. Eu fui ao banheiro, sentei no chão frio, encostei a testa no joelho e respirei em 4 tempos como a psicóloga da empresa ensina nas palestras. Eu voltei para a sala com o rosto normal, eu acho. Eu não esperava mais nenhuma ligação depois disso. Meu corpo estava exausto, os ombros doíam, os olhos ardiam, mas a luz acendeu às 0h11. O visor mostrou zeros. Eu atendi, e dessa vez me adiantei. Eu disse: quem é você? Silêncio. Quem é você? A voz veio, muito fraca, muito distante, como se atravessasse um corredor comprido, dentro de um túnel. Eu não sei mais. Eu ouvi você, ontem, e you, me, à mesa. Você disse isso antes. Ontem eu não estava aqui. A voz ficou quieta. Depois falou: ontem eu também liguei. E depois, eu estava em outro lugar. Eu perguntei: que lugar? A voz disse: escuro. Eu senti um frio que não vinha do ar-condicionado. Eu decidi de um jeito meio desesperado. Perguntei se a voz sabia a próxima coisa que ia acontecer comigo. Eu queria um teste. Eu queria algo que me cortasse ou me curasse. A voz demorou para responder. Quando respondeu, parecia mais nítida. Vai acontecer com você, disse a voz. Hoje, 2h24, na esquina da sua rua. Eu ri uma risada curta, sem humor. O protocolo proíbe esse tipo de envolvimento, mas eu estava além do protocolo. Eu perguntei: o que? A voz respingou. A resposta, com pausas grandes: um carro vai frear sobre a faixa. O motorista nervoso vai buzinar. Você vai hesitar e dar um passo para trás. E um ciclista vai passar rápido demais. Eu fiquei muito tempo sem dizer nada. Quem é você? Eu repeti. A voz fez um som que poderia ser um choro, ou só o microfone raspando em roupa. Eu não sei mais, disse. Depois, baixinho, como se fosse só para mim, disse. Meu nome é Ana. E a ligação caiu. Eu fiquei olhando para a tela como se ela fosse um rosto. Minha mão tremia. Eu desliguei o headset e levantei. Fui até o supervisor, pedi para sair 5 minutos antes para pegar o ônibus que passava de meia em meia hora. Ele assentiu. Talvez vendo cansaço no meu rosto, eu saí às 2h15. A rua estava quase deserta. A cidade, depois da chuva, tinha aquele cheiro de terra limpa. Eu desci a calçada, olhando para os lados, me sentindo ridícula. Da minha rua não havia ninguém. Só um carro parado no sinal vermelho. Eu atravessei quando abriu para pedestres. E o carro freou de leve sobre a faixa. Não por mal, por descuido. O motorista buzinou 2 vezes, impaciente, e eu hesitei. Recuei um passo, e um ciclista passou cortando o vento, tão perto que minhas calças vibraram. Eu fiquei parada no meio da faixa, o coração batendo no pescoço. Eu pensei no nome, Ana. Eu pensei na minha colega de turno, Ana. Eu pensei no campo de observação, JML. Autor, eu juntei os pedaços, como quem encaixa uma foto rasgada, e, ainda assim, faltavam pedaços. Eu cheguei em casa e não consegui dormir. Sentei no chão da sala, com o diário de ocorrências do meu turno. Eu imprimi as ligações anônimas e colei numa folha. Escrevi do lado João, Maria, Luísa, Ana. Eu me dei conta de que a única pessoa que eu conhecia com o nome Ana, naquele contexto, era a minha amiga de plantão, a mesma que puxou os logs e fez piada. Eu peguei o celular e liguei. Ela atendeu sonolenta, perguntou se tinha acontecido alguma coisa. Eu perguntei se estava tudo bem. Ela disse: claro, por que não estaria? Eu desisti de levar a conversa para onde eu queria e desejei boa noite. Fiquei com o celular na mão,
até ele escorregar. O sono não veio. O terceiro turno seguido é proibido, mas eu pedi para cobrir uma colega no dia seguinte. Eu precisava estar lá. O supervisor me olhou, com cara de quem não aprova, mas assinou. Sentei na mesma cadeira, encostei as costas no mesmo apoio, prendi o cabelo do mesmo jeito. Às 20h19, a luz acendeu. Eu atendi e, por um segundo, tudo pareceu normal. A voz demorou para aparecer. Quando apareceu, eu reconheci o timbre e alguma coisa dentro de mim quebrou devagar. Vai acontecer um acidente, disse a voz. Uma mulher chamada Ana, numa motocicleta, perto do viaduto do cemitério novo. Ela vai derrapar no óleo que sobrou da freada de anteontem. Eu fiquei sem ar. Perguntei qual é a hora. A voz disse 20h27. Eu olhei para o painel 20h20. Eu levantei num impulso e quase derrubei a cadeira. O supervisor me chamou, perguntou o que houve. Eu disse qualquer coisa. Abri o chat interno e escrevi para Ana. Você está de moto hoje. Ela respondeu com um emoji bobo e um sim. Eu mandei, por favor, evita o viaduto do cemitério, dá uma volta. Ela escreveu um ponto de interrogação e eu mandei, confia em mim. Ela respondeu, tá bom, vou pela avenida da escola. 20h27. A viatura reportou um tombo de moto no viaduto do cemitério. Uma mulher, capacete arranhado. O nome, Luísa. Eu sentei. Devagar, o corpo inteiro tremia sem frio. A voz não ligou de novo naquela noite. Os rádios chiavam com coisas comuns. A cidade continuava do mesmo tamanho. Eu fechei o turno no automático, assinei a folha, desliguei o headset, guardei no armário, vesti o casaco e saí para a madrugada que voltava a cheirar a chuva. Eu queria dizer que fui atrás da solução, que liguei para a companhia telefônica, que destrinchei os logs até encontrar uma origem, que sentei na frente de alguém e pedi, com provas, que me explicasse a brincadeira. Eu queria dizer que eu contei tudo para os meus superiores e que eles me colocaram num programa de apoio psicológico. E que depois de semanas, tudo se ajeitou num relatório. Eu queria dizer que eu descobri que Ana, a voz que falou comigo, era uma senhora do bairro, uma vidente amorosa, alguém que quisesse ajudar. Eu queria poder embrulhar a história num papel que eu entendo. Não foi assim. Nas semanas seguintes, as ligações continuaram, mais raras, mais espaçadas, sempre com zeros no identificador, sempre com a voz baixa, às vezes dizendo meu nome, às vezes repetindo o que ia acontecer como se lesse de um papel que ninguém escreveu. Algumas vezes eu consegui evitar o pior, antecipando a equipe, mudando a rota de uma viatura, avisando uma central. Outras vezes, a ligação chegava tarde demais, e a única coisa que eu podia fazer era registrar com precisão incômoda a inevitável coincidência. Eu deveria ter contado para alguém, eu sei, mas eu não contei. Não queria que tirassem de mim a única coisa que, naquele momento, me dava a sensação de que eu podia colocar a mão no fio da noite e empurrar 1 centímetro para longe do abismo. Há 3 dias, eu recebi a última ligação. Era tarde, eu estava no fim do turno, com aquele cansaço que embrutece os olhos. A voz disse, de um jeito que soou quase humano, Camila, vai acontecer um incêndio no 8º andar do prédio onde você mora. Eu fiquei de pé sem perceber. E eu perguntei quando. A voz respondeu, daqui a 11 minutos. Eu desliguei o headset, falei algo confuso para o supervisor e corri escada abaixo. Peguei um carro por aplicativo. Pedi pressa. Expliquei pouco. Cheguei no meu prédio com o coração batendo na boca. O porteiro me olhou sem entender. Eu subi os degraus voando. No 8º andar, o corredor estava silencioso. Eu toquei de leve a porta da frente mais próxima do relógio. Uma senhora abriu, confusa. Eu disse que sentia cheiro de queimado. Ela disse que não. Eu insisti, pedi para olhar, a cozinha dela estava limpa. O fogão desligado. Eu fui ao apartamento do lado, pedi desculpas e repeti. Nada. Aos 11 minutos. Como se alguém tivesse combinado com o relógio do meu pulso, um alarme disparou. Não era no 8º. Era no 9º. Na cobertura. O morador tinha esquecido o forno ligado. A fumaça acionou o alarme,
O porteiro subiu, os vizinhos ajudaram, e nada de grave aconteceu. Eu fiquei encostada na parede da escada, suando frio, sentindo as pernas molas. Eu queria brigar com a voz por ter errado. Eu queria agradecer por ter me feito chegar a tempo de, sei lá, tá ali. Eu desci pra rua e sentei no meio-fio. A madrugada estava limpa e fria. O telefone tocou no meu bolso. Era a Ana. Ela perguntou se estava tudo bem. Eu disse que sim. Ela ficou em silêncio. E depois disse: "Eu te ouvi ontem." Eu respirei fundo. Eu perguntei: "Onde?" Ela disse: "Eu também não sei." E desligou. Desde então, o meu ramal não acendeu. Mas com zeros. As ocorrências continuam como sempre, previsíveis no caos que a gente aprende a administrar. Eu preparo o café, ajeito o microfone, faço perguntas com a voz calma, de quem não quer piorar a dor do outro. Entre uma chamada e outra, às vezes eu abro o arquivo em branco e escrevo 4 letras num canto da tela. JML Auto, não porque eu acredite que existe algum código, talvez só porque eu não consigo esquecer a placa de cimento no cemitério, e a risada curta que a voz soltou quando disse que não sabia de onde estava falando. Eu não tenho uma explicação, eu tenho apenas a sensação física de que por algumas noites, um corredor foi aberto entre o que ia acontecer e o que ainda podia deixar de acontecer, e que eu, por um capricho infeliz, fiquei sentada na porta desse corredor ouvindo alguém sussurrar. Às vezes eu acordo e acho que meu telefone pessoal vai tocar, e que eu vou atender, e ouvir meu nome numa voz que eu reconheço e não reconheço ao mesmo tempo. Às vezes eu penso que, se tocar, eu não devo atender. Às vezes, eu penso que devo. Eu caminho até a janela do meu quarto, encosto a testa no vidro frio e fico esperando um som que nunca ouvi ali. Un miqueado live. Um fio de respiração úmida. Uma frase repetida. Se um dia voltar a tocar, eu não vou perguntar quem é. Eu vou perguntar: onde você está? E se a resposta for: eu não sei, escuro, eu vou repetir, baixinho, o que eu aprendi a dizer ao telefone nas madrugadas, em que o mundo parece uma ponte longa demais. Eu vou dizer: fica na linha comigo, respira comigo, me conta o que você vê. E enquanto a voz fala, eu vou anotar tudo com calma, tentando empurrar a noite 1 centímetro para o lado, como quem segura o volante de um ônibus no viaduto e respira. Antes do freer, como quem toca no braço de alguém e diz: espera um segundo, a chuva ficou mais fina. A curva ainda é curva, mas talvez a gente não precise cair hoje. Talvez, hold, no. Alguns mistérios nunca serão explicados. E talvez seja melhor assim. Se você chegou até aqui, deixe o seu like e se inscreva para não perder os próximos relatos. Ainda existem muitas histórias esperando para serem contadas. Nas vozes na escuridão.